Boa noite a todos, como vão? Hoje estamos aqui na presença dos nossos amigos Malcolm Forrest, Pedro Paulo Pena Trindade, Sandra Grossi, Ana Paula Lima, que trabalha comigo no Instituto Via Cultural. Estamos aqui para falar do nosso santo brasileiro, São Frei Galvão, que é um santo, na verdade, aqui de São Paulo. Né? Ele é de Guaratinguetá, mas é do estado de São Paulo, tem um percurso maravilhoso, uma história lindíssima, é conhecido não só no Brasil, como no mundo todo, milhões de fiéis e seguidores, e esse ano nós estamos comemorando o bicentenário do seu falecimento. Malcolm Forrest idealizou esse projeto, que é um projeto que está sendo viável por lei de emenda, através da Secretaria Especial de Cultura e do Ministério de Turismo. Eu gostaria de agradecer ao Malcolm de ter convidado o Instituto Via Cultural para poder organizar esse projeto belíssimo e que está começando a trazer agora a toda a população brasileira a história de São Frei Galvão. Para iniciar o webinário de São Frei Galvão vai às comunidades, eu convido o Malcolm, que é o idealizador desse projeto, a falar com a gente. Malcolm, boa noite. Muito obrigado pelas palavras tão gentis, doces e tão queridas, porque o assunto é muito, muito querido de todos nós aqui, né? Agradeço também a participação da Ana Paula, sempre batalhando, ajudando em todos os momentos. O meu amigo Pedro Paulo Pena Trindade, amigo já de boa data do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, também do Clube dos 21 Irmãos Amigos, e muito especialmente quero cumprimentar e agradecer a senhora Sandra Grossi, minha querida amiga também, ela que tem uma história fantástica, de uma importância enorme, porque Deus a escolheu para o milagre do nascimento do filho Enzo, um grande milagre, milagraço, como dizia o padre Quevedo, e o componente da Sandra foi a fé, a dedicação, a oração, a esperança, não é? Então, ela recebeu essa grande graça. Depois a gente vai falar mais, né? Mas muito obrigado, Sandra, também, por estar conosco nessa noite. Muito obrigado a todos vocês. E assim nós vamos começar o nosso webinário. Boa noite, né, a todos. Enfim, o que eu posso começar a falar sobre Frei Galvão é desde a infância, ele já era muito diferente dos meninos daquela época. Ele vinha de uma família muito devota, mas os pais eram bem abastados, ele tinha uma vida muito confortável, mas ele já apresentava desde pequeno aquela caridade nata, e ele praticava a caridade desde pequeno. Então, eu posso contar um fato que ocorreu, que uma pessoa bateu a porta do Frei Galvão, a mãe dele não estava em casa, e era uma mulher pedindo esmolas, e ele simplesmente não sabia o que dar para a mulher, e que ele fez? Ele pegou uma toalha de mesa muito requintada, bordada, porque ele julgou que essa toalha poderia beneficiá-la de alguma forma. Se ela vendesse, ela poderia conseguir dinheiro, alguma coisa desse tipo passou pela cabeça dele. Ele era pequeno, eu não sei precisar exatamente a idade que ele tinha, mas ele devia ter uns 7, 8 anos. E quando a mãe voltou para casa, essa mesma pessoa que havia passado lá voltou e bateu, né, na casa do Frei Galvão de novo e falou para a mãe dele, se eu não me engano, o nome dela era Isabel, falou que ela tinha recebido essa doação do menino, mas que ela não achava inoportuna essa doação, né? Ela nunca poderia aceitar aquele tipo de doação, porque ela sabia que traria
algum problema para o menino, né? Ter retirado isso da casa. E a mãe dele também se mostrou muito maravilhosa na caridade, né? Por isso, acho que ele aprendeu a ser caridoso, o que a mãe falou para ela, não, você leva, porque se meu filho deu para você, é seu. Né? Então, assim, ele aprendeu desde pequeno a ser caridoso, a olhar para os mais pobres. E isso ele foi levando para a vida dele. Então, esse é uma pequena parte da vida dele, que você já começa a perceber que ele era diferenciado. Então, acho que é muito rica a história da construção desse santo, quer dizer, do quanto ele trabalhou nessa construção de vida, né, para chegar à fé e à pessoa, ao santo que ele realmente se tornou. Frei Galvão marcou minha vida desde meus primeiros anos de vida. Minha mãe teve 9 filhos e cada filho que ela ficava grávida, ela pedia para eu ir até ao convento Frei Galvão buscar as pílulas. E eu pegava naquela época acho que umas 3 ônibus, para aí descia. E daí entrava na igreja, pedia as pílulas. As freiras naquele tempo faziam licores de várias espécies de frutas lá do quintal delas, muitos biscoitos. E eu fiquei apaixonado por aquele ambiente de fé, as pessoas entrando, orando. E meu amor ao santo começou nessa época. E depois passaram-se alguns anos, eu voltei lá, Museu de Arte, lá que agora é um Museu de Arte Sacra, mas sempre gostei também muito de peças de arte. E eu fui no Morumbi uma vez, num brechó chique, aquelas casas assim, que as pessoas não querem mais, põe na lata do lixo. E foi parar no brechó um retrato de Frei Galvão. Quando eu entrei, bati o olho, mas era uma pintura maravilhosa, cópia de umas que já a gente vê por aí. Mas a técnica feita, a gente dá a impressão que o santo está ali, olhando, saindo da moldura. E eu perguntei pro dono que estava ali, né? Que quadro bonito. Ele disse, deixaram aí, mas ninguém sabe que santo que é esse. Acho que um fala São Manuel, outro fala São não sei o quê. Daí eu expliquei, isso aí é um santo, Frei Galvão, Frei Santo Antônio, Frei Galvão, e Santana Galvão. E daí perguntei se ele queria vender, se ele parcelava, tudo. Mas não se sabe a história do quadro. Quem é que foi deixar a pintura pintada a ouro? Não é purpurina. É um quadro lindo, fino. Não sei, é porque estava destinado para ir para a casa do mal. Ele estava aqui, estava ali, levando a palavra de Deus através das ações dele, dos milagres, entende? Levando sempre a palavra de Deus através de suas ações milagrosas. Então eu fico pensando, como Deus fez desse frade um instrumento de seu amor. Deus é que encaminhou, faça isso, peça ajuda de um, de outro, e levantou a ermida, a igreja, e ficou hoje a grande ponto de encontro da fé em São Paulo. Eu vi os bancos com aqueles títulos em cima e vi muitas coisas num barracão aberto assim e com prateleiras cheias de coisas, baús, pequenos baús, eu me lembro, algumas tachos. E ele disse, isso aqui são coisas que foram da cozinha, do tempo antigo. E lá em cima, na última prateleira, devia ter uns 3 metros de altura, são os objetos que foram de Frei Galvão, do tempo dele. Tanto é que hoje tem ali onde ele morava, né, onde ele dormia lá embaixo, né, aquele lugar com alguns bancos ali, umas coisas. E eu falei, não, diga, lá em cima estão, que beleza, que maravilha. E aquelas terrinas, aquelas moringas lá. Ora, aquilo ali é tempo de Frei Galvão, que ele levava, punha água dentro, ele e os monges lá, e os frades da época. Eu falei, nossa, o senhor gostaria de ficar com uma? Passaram-se 50 anos. Eu tenho sempre guardado, está aqui, ó.
Olha, Olha, com certeza, Frei Galvão te utilizou para pegar água daquele dentro. Tinham 3 ou 4 dessas lá. Toda a construção, como o Pedro Paulo comentou, desse caminhante da fé, né? Eu achei lindo isso, Pedro Paulo. Eu acho que descreve muito bem ele, porque ele estava sempre em movimento, né? Ele fazia várias coisas ao mesmo tempo. A lei da bilocação, né? Sim. A lei da bilocação. Exatamente. Então, assim, eu acho que ele era um homem, acima de tudo, de fé, mas muito criativo e muito produtivo. Nós não podemos esquecer também que Frei Galvão, nessa trajetória de caridade, né, e de servo de Deus, que ele sempre foi, ele foi servo de Deus em todos os sentidos. Claro que sempre a caridade era o motor dele, né? Bom, ele em São Paulo, ele saía à noite, muitas vezes, para pagar dívidas de pessoas que precisavam, né, pessoas necessitadas, que faziam dívidas em mercearias, em bares, e isso e aquilo. Ele pagava as dívidas à noite, ele saía. Então, dizem que ele andava muito, e nessas caminhadas que ele fazia, as pessoas não notavam ele andando, parecia que ele levitava. Então, parecia que os pés dele não tocavam o chão. Então, essa é uma outra questão de Frei Galvão, né? Essa forma dele levitar. Então, dizem que ele levitava. E ele começou a atender muitas pessoas, e as pessoas vinham muito pedir a ajuda de Frei Galvão. Ele realmente era muito caridoso e ajudava muitas pessoas. Então, tem várias passagens, então, da bilocação dele. Ele estava rezando uma missa no mosteiro e, de repente, ele parou no púlpito assim e pediu silêncio, e aí ficou paralisado um tempo e voltou e terminou a missa. E, nesse mesmo dia, ele foi visto em outra cidade. Então, ele estava rezando a missa e ele parou para atender um chamado em outra cidade. Então, essa bilocação dele. E ele, como ele atendia muitas pessoas, chamavam em casa e tudo, ele tinha várias passagens com ele agindo, atuando, intercedendo pelas pessoas. E um dia ele estava também, se eu não me engano, no mosteiro, e estava atendendo uma pessoa, só que tinha um rapaz com dores fortes, renais. Ele estava expelindo uma pedra e não expelia e estava passando muito mal. E foi, acho que, a primeira vez que ele usou a pílula, que aí ele escreveu, né, uma oraçãozinha num papel, né, de arroz e mandou levar para ele. E aí ele ingeriu essa pílula e expeliu a pedra na hora. Então, ele tinha toda, assim, esses milagres aconteciam na vida dele constantemente. Mas São Paulo era devota, né? Todo mundo de São Paulo conhecia Frei Galvão. A minha família é uma família também católica, só que eu não conhecia. Eu nasci em São Paulo e eu não conhecia Frei Galvão. Aconteceu que eu tenho um problema de nascença, eu tenho um útero defeituoso, vamos dizer assim, bem simplesmente, sim, simplificar, né? Eu tenho um útero mal formado e eu não posso levar uma gestação adiante. Então, isso é um problema meu físico, né? E eu já tinha perdido 3 bebês, tinha engravidado e perdido 3 bebês. E dessa gravidez do meu filho Enzo, eu engravidei novamente. Eu já estava esperando perdê-lo, porque era o destino certo. Eu já tinha feito todos os exames que atestavam que eu realmente não poderia ter filhos. Só que uma amiga da minha família, muito devota a Frei Galvão, ela conhecia,
a minha mãe e eu não conhecíamos. Ela chegou com essas pílulas. Ela perguntou para minha mãe se eu aceitaria tomar essas pílulas. A minha mãe falou: eu vou conversar com ela, mas pode deixar aqui que eu acho que ela vai aceitar, né? E quando a minha mãe me trouxe as pílulas, aí ela contou uma breve história sobre Frei Galvão, disse que ele intercedia muito pelas grávidas, enfim. E ela perguntou: você quer tomar as pílulas? Eu falei: eu quero, claro, claro que eu quero. Eu já estava num desespero, sentindo muitas dores, eu tinha muito sangramento, eu estava realmente só esperando o aborto espontâneo, né? E aí a primeira novena que eu fiz para Frei Galvão foi justamente para parar de sangrar e sentir dor, porque além de eu saber que eu ia perder, e sentir dor e estar sangrando era muito difícil. Eu já estava de repouso absoluto, né? Não podia nem levantar da cama. E eu fiz essa novena. E no dia seguinte eu acordei sem dor e sem sangramento. E aí que eu percebi que realmente Frei Galvão tinha intercedido por mim. E dali em diante, eu vou resumir bem a minha história, mas assim, todas as vezes que a minha médica me falava alguma coisa que iria acontecer, porque eu já estava esperando perder um neném, né? E eu pedia para Frei Galvão, fazia minha novena, e aquele problema era ultrapassado bem, né? Até o dia que eu precisei, eu cheguei numa idade gestacional tão avançada, né, para o meu prognóstico, que eu tive que fazer uma cirurgia no colo do útero para segurar o neném. Era a única solução de eu tentar chegar um pouquinho mais adiante, né? E eu lembro que nesse dia que eu fui fazer essa cirurgia, eu queria tomar uma pílula do Frei Galvão, mas as enfermeiras não deixaram, eu tinha que estar em jejum por causa da anestesia, e eu não podia tomar um golinho d'água. Aí eu fiquei desesperada antes de entrar na sala de cirurgia, e eu pedi para a minha médica, quando ela entrou na sala, eu falei: por favor, doutora Vera, deixa eu tomar uma pílula do Frei Galvão para eu fazer essa cirurgia, porque eu sei que ele vai interceder por mim, ele vai me ajudar. E ela olhou para mim e falou assim: tá bom, eu vou deixar um gole de água e uma pílula. Eu falei: tá bom. Tomei e deu tudo certo. E aí eu fui evoluindo, e todos os momentos mais cruciais e tudo que poderia acontecer de ruim, eu ia pedindo para ele interceder, 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 e eu fui levando essa gestação adiante, até que um mês antes do parto eu tive que ser internada, porque eu estava evoluindo tanto que ninguém esperava aquilo. Eu já tinha que ficar no hospital para qualquer problema que eu tivesse. O meu útero não aguentaria, né? Pela medicina, ele não sabia, nem sabiam como é que eu estava chegando ali naquela idade gestacional. E, nesse tempo todo, fiquei lá rezando, pedindo a intercessão de Frei Galvão, e a minha médica só falou para mim assim, que um neném na UTI é viável se ele tiver pelo menos 2 meses, ou 2 quilos. Ele é um neném que consegue sair bem da UTI, digamos assim, consegue ficar bem, né? Viável. E aí eu tinha muito medo que ele nascesse antes do tempo, com menos de 2 quilos. E aí a última novena que eu pedi para ele foi que o meu filho nascesse com 2 quilos, que ele seria um neném viável. Aí a medicina da Terra ia fazer alguma coisa por ele, né? E foi o que aconteceu. Ele nasceu com 1,995. Eu falo que foi assim, ó, cordão umbilical, que eles tiraram um pouquinho mais dele, assim, né? E meu neném nasceu muito bem, só que eu tinha chance de morrer também, porque pelo meu útero mesmo. Então, eu tinha sangue preparado na maternidade, eu tinha uma equipe enorme preparada, eu tinha um instrumental de esterectomia e não de cesárea. Eu estava, assim, realmente
num estado bem crítico, né? Entre conseguir ter meu filho e talvez morrer, sabe? Estava bem crítico o negócio. O Enzo nasceu muito bem. Ele nasceu sem nenhum problema pulmonar, respiratório, nada. Ele foi para a UTI neonatal, porque ele era prematuro, pequeno, mas foi nos braços da enfermeira, inclusive. E eu também não perdi meu útero. Foi uma cesárea bem de alto risco, tudo, mas eu saí muito bem. Fiquei apagada 24 horas. Eu tomei 2 anestesias para poder ter o neném. Fiquei apagada. Quando eu acordei, o meu filho já estava entubado e crítico, uma situação crítica, porque ele começou a passar mal, ele nasceu de manhã, 10h01 da manhã. Quando foi à tarde, ele começou a passar mal e o estado dele foi assim do muito bom para o pior possível. Quando eu consegui levantar para vê-lo, né? Ele me falou que estava muito crítica a situação dele e que ele precisaria entrar com medicamento muito forte. E eu tinha que autorizar. E eu falei, então eu autorizo, lógico, eu não cheguei até aqui, né? Para perdê-lo agora. Mas eles já estavam me falando que ele ia ficar no mínimo 2 meses na UTI, com os cuidados muito excessivos até, né? Mas precisos, né? Enfim. E quando eu dei autorização, isso foi no domingo, foi de manhã que eu dei autorização, eles iam entrar com medicamento à tarde. E antes de entrarem com medicamento, ele sofreu uma extubação espontânea. Ninguém viu na UTI, mas quando olharam assim, os monitores todos começaram a apitar, as enfermeiras, isso que eles me contam, né? Elas correram, o médico correu para a incubadora dele, e quando chegaram, ele estava preso, tá, gente? Ele estava com as mãozinhas presas, porque ele tinha muito acesso, muitos tubinhos nele, e estava com a intubação também. Então, quando eles chegaram na incubadora, ele estava sem nenhum respirador, nada. Isso foi mais um fato que para eles foi assim extraordinário, que eles não sabiam me explicar como é que tinha acontecido, certo? E aí o médico olhou, as enfermeiras já iam começar a entubá-lo novamente, e ele falou, espera, porque ele olhou os monitores e aí todos os níveis dele estavam perfeitos, saturação perfeita, tudo perfeito. Então, ele passou novamente de um estado crítico, praticamente morrendo, para sucesso total. Ele ficou normal, e ninguém sabia me explicar. Eu tinha feito uma promessa para Frei Galvão que eu iria sair daquele estado crítico todo, tudo que eu tinha passado, e eu ia contar para as irmãzinhas do mosteiro, porque, como elas são enclausuradas, eu queria contar a minha história de graça, uma bela noite. Eu estava muito bem, querendo dormir, muito cansada, não conseguia dormir de jeito nenhum, virava de um lado, virava do outro, não tinha problema nenhum na cabeça, nada. Estava muito bem, era uma época que eu estava muito bem. E eu estava muito cansada, eu só falei assim, ai, meu Deus, ai, me ajuda a dormir, estou cansada, né? E aí eu ouço uma voz, mas uma voz assim, como se tivesse uma pessoa do meu lado falando. Ah, mas Sandra, você é muito boa para pedir as coisas, mas você não faz o que você tem que fazer. E aí eu me assustei, eu sentei na cama, assim, né? Acordei meu esposo, falei, César, você ouviu? Ele fez assim, ouviu o quê? Você não ouviu ninguém falando? Ele, não, dorme, né? Assim, tá tarde, dorme. E eu assim, meu Deus, aí eu fiquei sentada, falei, o que aconteceu? Estou em falta do quê? O que eu preciso fazer? E aí me veio toda a história na cabeça, assim, falei, poxa vida, é isso,
eu preciso contar. E aí eu levantei, escrevi uma carta para o mosteiro, coloquei no correio no dia seguinte, numa caixa postal que tinha atrás da novena do Frei Galvão. Passou um tempinho, quem me ligou foi a irmã Célia Cadorim, que é a postuladora, foi a postuladora do caso, da canonização, a advogada, né? Para ela era um milagre duplo, era a salvação da mãe e do filho, e ela só me perguntou assim, eu tenho muitos casos lindos, muitos milagres, e você conhece a história do Frei Galvão? Eu falei, não. Ela falou, pois então, eu preciso de mais um para ser canonizado. Eu tenho muitos milagres na minha mesa aqui, mas ninguém tem a documentação boa, porque a gente precisa provar que isso é um milagre. Você tem? E aí que eu percebi que nada é por acaso nessa vida, nada. Porque eu não sou uma pessoa que guardo nenhum exame. Eu não sou acumuladora de nada. E os exames, tanto exames meus, que eu tinha feito há anos, sobre o meu útero, né? Com relação ao meu útero, e todos os exames da gravidez do meu filho, eu tinha guardado. Primeiro, ela tinha centenas, milhares de casos. Aí ela foi restringindo, né? Foi escolhendo os possíveis, foi deixando até que tinha uns 350 e o meu lá no meio. Aí ela foi analisando até que chegou, sei lá, uns 10. E desses 10, ela levou para vários médicos que, inclusive, não são ligados à igreja, né? Se possível, até que não fossem, né? Era bem melhor que não fossem. E até médicos ateus, sabe? Sim, para analisar, para ajudá-la a ver qual era o caso que realmente não teria explicação humana para que acontecesse. E aí todos foram unânimes com o meu caso, né? Ele, então, foi aceito pela Cúria aqui, foi traduzido para o italiano, e essa irmã Célia levou para o Vaticano, lá para a Santa Sé. Chegando lá, o que aconteceu? Ela era amiga de João Paulo II, Papa na época. E aí o Papa teve, né, posse do milagre, do possível milagre, e aí também colocou lá para os advogados deles fazerem toda a investigação, e todos foram unânimes também, e foi assim que aconteceu a canonização do Frei Galvão. Tudo isso para a maior glória de Deus. Isso. E nesse dia, no evento da canonização, meu filho, Enzo, também recebeu a primeira Eucaristia das mãos do Papa. Então, foi muito maravilhoso para mim, para minha família, para o meu filho, e eu só me sinto abençoada, sabe? Parece que eu tenho uma ligação, e o que o Pedro Paulo também falou no começo do depoimento dele, que é muito difícil chamar de São Frei Galvão, Santo Antônio de Santana Galvão, eu não consigo. Para mim, ele é muito íntimo meu, assim, parece uma pessoa tão normal para mim, que não é, né? Mas parece que a minha relação é tão íntima que eu só consigo me referir a ele como Frei Galvão, apenas. Só no coração. Então, assim, é tão gratificante, eu também não sei por que eu fui escolhida. Por isso que eu me sinto tão honrada e, às vezes, eu paro, como ontem foi o dia de Frei Galvão, né? Eu paro e penso assim, por que será, Senhor, que eu fui a mulher escolhida, né, para fazer isso, para participar disso tudo? E parece que eu ainda tenho muito mais para fazer e oferecer, né? São desígnios de Deus. Sim. São desígnios de Deus. Isso mesmo, eu me sinto tão honrada, tão grata, que vocês nem imaginam. Eu sou uma pessoa de muita fé. Graças a Deus. Que lindo.
Que lindo depoimento, que história forte, né, que você dividiu aqui, compartilhou com a gente. Mas, assim, tem uma coisa que me chama muito a atenção também, é que somos pessoas de fé, mas somos pessoas ligadas à fala, né? Ligadas à preservação do direito, né? À preservação da família, à vontade de fazer mudanças, construir. Então, eu acho que o grande legado, e é o que foi falado aqui sobre esse legado, é como a construção da fé se faz na gente. Obrigada. Também gostaria de agradecer você estar aqui para dividir essa história, e eu acho que isso é muito importante mesmo, é muito bonito, e é o que você falou, você construiu a sua fé, você nem conhecia ele antes, mas você aceitou o milagre, você acreditou, e agora você compartilha. Então, você foi convidada, né, a fazer parte dessa história de Frei Galvão. E eu queria pedir, então, que o Malcolm falasse um pouquinho, porque tem o filme, né, também, sobre a história do Frei Galvão, que eu queria que você contasse um pouquinho para quem está assistindo, poder assistir e conhecer um pouquinho mais da vida dele também. O filme chama-se Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, e foi também feito em cumprimento de uma promessa. E havia 5 projetos para serem feitos, perspectivas de patrocínios e lei de incentivo, nada disso saiu. Mas aí aconteceu o caso do menino, do rapaz, o Felipe Escaleira, que por uma coincidência providencial, a filha do Pedro Paulo conheceu também, e que o Pedro Paulo já era meu amigo, e aí minha mãe sentiu que o braço dela foi tocado, possivelmente por Frei Galvão, em casa. Ela que ia muito ao mosteiro, conhecia a irmã Ruth, e tinha tido um outro momento místico lá na igreja, mas só isso, nunca houve um momento em que a Lígia falasse assim, olha, eu tive uma visão, tive um sonho, tive uma premonição, nada disso. Então, aconteceu que o menino foi salvo por milagre, né, que ele estava com uma doença autoimune terminal na UTI do Sírio Libanês, com uma disfunção grande, né, já procurando se dar os santos ódios, né, porque não esperavam, os pais já não esperavam mais nada. E ele foi salvo pela oração, pela fé. A mãe recebeu por nós as pílulas e por uma outra pessoa que confirmou toda essa construção de fé naquele momento. E eu até conversei com a irmã Célia Cadorim em Roma, por coincidência, estive com a dona Lígia, com a minha mãe, lá pelo ano, que foi o ano 2001. E ela me disse assim, olha, eu recebi assim, o teu relatório, muito bonito, mas eu acho que já temos um caso que é bastante rico, documentado, e ela se referia ao caso da Sandra Grossi. Ela não falou o nome, né? Mas ela me disse. Mas nós ficamos amigos, e depois, na realização do Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, ela foi entrevistada, muito, muito querida, uma mulher excepcional, merecia até uma beatificação, porque ela foi a única brasileira que conseguiu a beatificação e canonização, e uma das raríssimas pessoas no mundo que tenha conseguido a canonização de 2 santos, Santa Madre Paulina e São Frei Galvão, né? E ela fez o processo inteiro, a beatificação de Frei Galvão e a canonização, idem com a Madre Paulina, né? E é por isso que ela já conhecia o Papa João Paulo II, e tudo deu muito certo, foi maravilhoso. Eu agradeço de novo, desejo boa noite a todos. Gostaria de dizer que a gente tem uma programação com entrevistas, com o concerto, com uma dramatização para escolas, que está muito bacana, que acabou de ser realizada também. Então, o projeto São Frei Galvão vai às comunidades, está iniciando hoje a sua extroversão. Agradeço novamente ao Pedro Paulo Pena Trindade, à Sandra. Sandra, prazer conhecer você, quero me tornar sua amiga daqui para frente, porque você é uma mulher assim de extrema sensibilidade, de construção realmente de
um legado com esse seu depoimento e com realmente o que o Malcolm falou, trazer para os brasileiros o santo como São Frei Galvão. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.